A paz do Senhor Jesus a todos. Estamos aqui para mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. A aula essa que será ministrada no dia 31 de outubro de 2021, lição de número 5, Betel, que tem por título Membros da Família de Deus. Vamos para o nosso texto áureo, que está em Efésios 2,19 e nos diz o seguinte: Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Verdade aplicada. O perfeito sacrifício de Jesus Cristo resultou em reconciliação com Deus e permitiu que nos tornássemos membros de sua família. Os nossos textos de referência estão em Efésios, capítulo de número 2, do verso de número 11 ao verso de número 14. E nos diz o seguinte: Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisãos, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Vamos para o tópico de número 1. Tópico 1. Um povo formado por Deus. No 1.1 vamos falar que nós éramos gentios na carne, chamados em circuncisão. No 1.2 nós vamos falar que éramos sem Cristo e sem esperança. E no 1.3 nós vamos falar que éramos estranhos às alianças da promessa e sem Deus no mundo. A introdução da lição ela nos diz o seguinte: após sua brilhante exposição sobre a doutrina da salvação, Paulo agora trata acerca da condição dos gentios antes de Cristo e revela como Cristo desfez as barreiras que havia entre os judeus e os gentios naquele tempo. Tópico 1. Antes da vida de Jesus, havia um desprezo muito grande por parte dos judeus em relação aos gentios, considerados indignos e incircuncisos. No 1.1 nós vamos falar, como dissemos, que nós éramos gentios na carne, chamado incircuncisão. Essa barreira de inimizade, irmãos, entre gentios e o povo judeu, ela era tão grande que a lição ela vai destacar nesse tópico 1 que os judeus acreditavam que Deus amava unicamente e exclusivamente eles e mais ninguém. Essa barreira era tão grande que eles acreditavam que o povo gentil tinha sido criado simplesmente para ser combustível para o fogo do inferno, para vocês verem a gravidade disso aí. Até a vinda de Cristo, os gentios eram objeto de desprezo para esses judeus. E se por acaso um rapaz se casasse com uma gentia ou vice-versa, ele era considerado como morto e um enterro simbólico era feito para representar essa morte. Se uma mulher gentia, para vocês terem ideia, fosse dar à luz, era proibido prestar socorro, pois significava mais a vinda de mais um gentil, mais alguém que seria combustível para o inferno ao mundo. Então esse contato do povo judeu com o gentil era semelhante à morte. Parece um pouco hipocrisia isso aí, porque nós vemos um contato desse povo judeu, né, quando eles chegam ali na terra prometida, na região ali de Canaã, para herdar aquela terra, e os povos que eram para ser expulsos, na verdade, não são expulsos daquela terra.
eles ficam lá, eles não expulsam todo mundo. Por isso que há aquele período ali de Josué, dos juízes, ali aquela mistura, aquele desvio espiritual de Israel. Mas Deus queria uma vida espiritual para aquele povo. Só que eles rejeitaram essas promessas de Deus, eles rejeitaram essas coisas. Onde foi que surgiu mais essa circunstância aqui, desse contato com o gentil, ele ser totalmente afastado? É ali após os cativeiros que acontece, cativeiro assírio, cativeiro babilônico. É isso aí que acontece, que ali por volta do ano 200, 210 ali antes de Cristo, começa a surgir as sinagogas, começa a surgir os fariseus, os saduceus, essas seitas religiosas que para eles não bastavam apenas seguir a lei de Deus, eles tinham que acrescentar coisas à lei de Deus para que eles conseguissem se manter puros. Então eles começam a se afastar desses povos e achavam que Deus era único e exclusivamente deles. Só que nós, que éramos gentios na carne, chamados em circuncisão por causa dessa forma deles julgarem, éramos dados como esse combustível para o inferno. Só que essa promessa da circuncisão, lá em Gênesis capítulo 17, ali por volta do versículo 9 em diante, mostra que aquilo lá era um sinal da promessa de Deus para aquele povo. Só que não somente para aquele povo, mas que através daquele povo, todas as nações, todas as famílias da terra, conforme Gênesis capítulo 12, verso 1, 2 e 3, ali seriam benditas por causa de Abraão. Todas as famílias seriam benditas. Só que eles não entenderam isso. Eles não entenderam isso. Eles achavam que simplesmente eles, e exclusivamente eles, eram herdeiros dessa promessa. A circuncisão, ela não era algo exclusivo do povo de Israel. Muitos outros povos, até mesmo antes de Israel, já tinham a prática da circuncisão. Mas talvez não com a mesma revelação divina que Deus aparece e faz essa aliança e estabelece esse como sendo o sinal. E Deus ele mostra no Antigo Testamento que Deus ele estabelece coisas para sinais de suas promessas. Quando termina ali o dilúvio, Deus coloca o arco-íris no céu e fala que aquilo ali era o símbolo da promessa de Deus, que ele não destruiria mais o mundo com água. E depois disso, a circuncisão, esse ato da circuncisão em si, era o símbolo da promessa de Deus na carne do judeu. Mas aqueles que não eram circuncidados não eram considerados herdeiros da promessa. Detalhe, quando nós olhamos em Gênesis capítulo 17, nós vamos ver lá que Deus manda não somente circuncidar o povo hebreu, os descendentes de Abraão, mas todos aqueles que morassem em sua casa, todos os escravos, independentemente se fosse judeu ou não. Mas eles não conseguem chegar ao alcance dessa promessa. Mas Deuteronômio 10, 16 e 36 mostra essa revolta, uma revolta de Deus. Porque para eles esse símbolo, esse sinal na carne era a suficiência das promessas de Deus e não era. Deus mostra em Deuteronômio 10, 16 e 36 que essa circuncisão ela não tinha que ser somente na carne, mas ela tinha que ser uma circuncisão de coração, para que eles aprendessem a amar a Deus, né? E para que a nossa alma possa viver, para que a alma deles pudessem viver. Romanos capítulo 2, no verso 23 ao 25, fala ali que esses que se consideravam circuncisão, pela essa circuncisão, se tornavam transgressor da lei. E nos versículos anteriores, eles vão dizer assim, tu que diz ao outro para não adulterar, você adultera, você que diz ao outro para não fazer isso, você faz.
Então, automaticamente, eles se tornavam transgressor da lei e desarraigados dessa herança da promessa. Aqueles que se gloriavam porque guardavam a lei, porque tinham a circuncisão, não conseguiam cumprir ela. E detalhe, algo que a lição não menciona, mas eu vou colocar aqui para os irmãos. A circuncisão, todos nós entendemos e compreendemos que ela foi uma ordem dada por Deus, lá em Gênesis 17, e que ela deveria ser feita ao 8º dia. Ok? De qualquer nascido. Homem de mulher. Então, nós entendemos que era uma aliança da promessa. Só que no próprio ato da circuncisão mostrava a miserabilidade, a decadência, a falha humana. Por quê? E eu quero que vocês guardem isso aí. Vamos pressupor um povo grande como o povo de Israel. Um povo numeroso como o povo de Abraão. Um povo gigante como aquele que saiu do Egito, que alguns pressupõem que sejam 2 milhões de pessoas, contadas assim. E pela Bíblia de Estudo, Dake chega a mencionar que entre homens, mulheres, senhores, velhos, poderia ser um cálculo feito até de 2.710.000 pessoas. 2.710.000. Nós vamos olhar e nós imaginamos que nascia crianças todos os dias em meio àquele povo hebreu. Principalmente ali no início do Êxodo, eles estando ali escravos no Egito. Nasciam crianças todos os dias, tanto que é ordenada uma matança desses meninos. E quando nós observamos isso, nós imaginamos que nascia menino de domingo a domingo. Só que no sábado era proibido todo tipo de serviço. Sábado era dado como um dia de descanso. Até mesmo depois deles saírem ali do período do Egito, que aí sim a lei ela é estipulada, ela é escrita. Então nós vemos que as crianças nasciam todos os dias. E se era proibido trabalhar no sábado, então não poderia se fazer parto no sábado. E uma criança que nascesse no sábado ia fazer como? Ia deixar a mãe entrar naquele período de dar à luz sozinha? Sofrer aquele momento ali sozinha? Não, tinha que ter trabalho. Então, automaticamente, isso mostrava que eles eram transgressores da lei. E quando a circuncisão era se dada ao 8º dia, como da mesma forma que nasciam crianças todos os dias, a circuncisão tinha que ser feita também no dia de sábado. E como é que ia fazer? Ia deixar a criança sem circuncidar, sendo que a ordem de Deus era para circuncidar ao 8º dia? Não, tinha que circuncidar. Aí mostravam ainda mais a miserabilidade daquele povo. Mas Cristo fala, o apóstolo Paulo ele fala no Novo Testamento sobre um povo diferente. Que essa circuncisão na carne ela não tem significância nenhuma se eu não for cumpridor dessa lei de Deus. Mas aqueles, o apóstolo Paulo fala que não tem a circuncisão na sua carne, mas tem a sua circuncisão no coração e não tendo lei, praticam as obras da lei sem que a estejam. Automaticamente eles mostram que verdadeiramente sim, eles são os verdadeiros circuncisos. Que sim, eles sim são verdadeiramente os filhos da promessa. E esses somos nós. Nós éramos gentios na carne, chamados incircuncisão. Mas agora, por meio de Cristo, nós somos circuncidados, não na nossa carne, mas no nosso coração. 1.2. Éramos sem Cristo, sem esperança. Existem momentos que essa palavra ela é muito apropriada em nossas vidas. Lembrai-vos. O teólogo William Hendricks faz o seguinte resumo acerca da situação dos gentios naquele tempo. Estavam sem Cristo, sem Estado, sem amigos, sem esperança e sem Deus.
Essa era a terrível situação do mundo antigo antes do mundo gentil, antes de Cristo. Os judeus esperavam o Messias e eles jamais duvidaram dessas promessas, mas que esperança havia para nós? Que esperança havia para nós? Um povo que não era de nascença judeu, hebreu, israelita, que não tinham essas promessas, povos totalmente desarraigados da presença de Deus, que conforme Romanos 1, do 18 ao 32, falam que eram povos que não tiveram cuidado de observar, de olhar para esse verdadeiro Deus, mas olharam mais para a criatura do que para o Criador, e criaram imagens de escultura, que se entregaram aos seus desejos sexuais, que os seus desejos sexuais foram tão impossíveis que muitos deles se tornaram praticantes de práticas homossexuais. E depois, lá no final desse capítulo 1, vai falar que esses não somente praticavam isso, mas começavam a incitar os outros. Que esperança havia para nós? Nós não tínhamos esperança. Nós estávamos totalmente arraigados, nós estávamos totalmente colocados naquele texto de Isaías 53:6, que fala que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Sobre ele quem? Sobre Cristo. Nós não tínhamos esperança, nós não tínhamos saída, nós não tínhamos solução. E Cristo, enxergando essa situação da humanidade, Deus, em toda a sua plenitude, em toda a sua totalidade, estabelece um plano de redenção antes da fundação do mundo para a salvação da humanidade. Porque em Romanos capítulo 1, 2, nós vemos a queda da humanidade no capítulo 1, a queda dos gentios no capítulo 1, a queda da humanidade, mostrando que todos nós caímos no capítulo 2, e no capítulo 3 mostra esse declínio, essa queda do povo judeu. Todos nós caímos. Todos nós estávamos desarraigados. Deus poderia olhar do céu para a terra e olhar e ele não acharia um justo sequer. Mas os judeus tinham promessa, os judeus tinham esperança. Por quê? Evangelho de João, capítulo 4, verso 22, fala assim: vocês adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. E eles se orgulhavam disso. E se orgulhavam ainda mais porque em Romanos 3:2 fala que era muitas as vantagens de ser judeus. Primeiramente porque a palavra de Deus foi confiada a eles. Só que eles não entenderam esse propósito. E houve essa necessidade de Cristo vir, se sacrificar, expiar, interceder por nós como nosso único e suficiente sacerdote. Cristo, ele intercede por mim e por você. Nós estávamos sem qualquer perspectiva de salvação, éramos inimigos de Deus e estávamos fora com todas essas letras. Existem coisas nas Escrituras que elas mandam nós esquecer, e isso é muito bom, mas existem coisas que jamais devemos esquecer, e uma delas é a misericórdia com a qual o Senhor nos tornou salvos e cidadãos do seu reino. Lá no começo do tópico 2, eles enfatizam assim, existem momentos, essa palavra ela é muito apropriada em nossas vidas. Lembrai-vos. Nós temos que olhar para o nosso passado e lembrar da nossa situação caída, totalmente desarraigada de Deus, não olhando com prazer, mas olhando com satisfação de onde Cristo nos colocou por meio do seu sacrifício. Fazer como o apóstolo Paulo,
Na carta aos Filipenses, capítulo de número 3, verso 13 e 14, ele diz que não digo como se tivesse alcançado, mas uma coisa faço, deixando as coisas que para trás de mim ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Devemos olhar para trás, sim, para lembrar de onde Cristo nos tirou, e não com desejos, como mostra em Lucas capítulo 17, verso de número 32, ele fala, lembrai-vos da mulher de Ló. Porque a mulher de Ló foi tirada juntamente com Ló e seus familiares da cidade de Sodoma e Gomorra, mas ela olha para trás. Porque, na verdade, ela tinha saído de Sodoma, mas Sodoma não tinha saído dela. Tomemos cuidado com essas coisas. E que Cristo tenha misericórdia de nós. Éramos estranhos às alianças da promessa e sem Deus no mundo, tópico 1.3. Paulo ele continua sua exposição sobre a situação dos gentios, dizendo que estavam separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos das promessas. John Stott comenta sobre esse texto. A referência é provavelmente a promessa fundamental feita por Deus a Abraão. Israel era o povo da aliança, a qual era acompanhado de promessas específicas para esse povo. Douglas Batista lembra que os vários pactos que Deus estabeleceu em Israel giravam em torno dessa grande promessa e da vinda do Messias. O pacto abraâmico, Gênesis 12, do 1 ao 3, que todas as famílias da terra seriam benditas através de Abraão. O pacto mosaico e o pacto davídico. Os outros povos não tinham conhecimento desses pactos e viviam envolvidos com muitos deuses e muitos senhores. E da mesma maneira eram os efésios. O povo, principalmente, que era uma habitação muito grega naquela região ali, de povos gregos, helênicos, podemos dizer assim, eles não eram conhecedores. Eles sabiam das promessas. Muitos dos povos que caminharam junto com Israel sabiam das suas promessas, mas havia uma exclusividade de salvação somente para os judeus. Assim eles enxergavam. Até Cristo vir, morrer, ressuscitar, comissionar os seus apóstolos, e muitos deles não entenderam o chamado, primeiramente. A ponto de Deus ter necessidade de levantar o apóstolo Paulo, que, por assim dizer, tenha sido talvez um dos maiores líderes do cristianismo. E do Novo Testamento ao maior escritor, tendo escrito 13 cartas. Porque até os próprios discípulos de Jesus, eles ficam muito ali fechados, ali na região de Jerusalém. Eles não saem. E eu acredito, até mesmo, isso eu comentei na Escola Bíblica Dominical da CPAD, que eu acredito de uma forma espiritualmente dizendo que Deus levantou o próprio apóstolo Paulo, que na época era mais conhecido como Saulo, para a perseguição na igreja. Por quê? Porque essa perseguição na igreja, já que eles estavam muito alojados ali, pregando somente a judeus, eles começam a sair para a região da Judéia, para a região de Samaria, eles começam a correr de Jerusalém. Porque o apóstolo Paulo chega ali. E começam a correr para Damasco. Então eles começam a fugir para outras regiões e, querendo ou não, o evangelho ele começa a se espalhar. Por quê? Porque não entendeu a verdadeira mensagem do evangelho. Mateus capítulo 28, do verso 18 ao 20. Fala lá, ide pelo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É de todas as nações, não é exclusivamente de Israel. Aí o apóstolo Paulo, ele é levantado ali em Atos capítulo 9, através daquela visão gloriosa que ele tem de Jesus. E ele começa a anunciar esse evangelho aos gentios. O povo que estava em trevas agora viu uma maravilhosa luz.
Nós éramos estranhos às alianças da promessa, sem Deus no mundo. É um milagre, é uma intervenção divina, é algo maravilhoso, tão grande salvação que Cristo nos proporcionou. Paulo ele chega a dizer em Romanos capítulo 11 que foi necessário esse endurecimento. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem de modo nenhum. Esse tropeço aqui é falando do tropeço do povo judeu. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios para os incitar aos ciúmes. E no verso 17 ele vai dizer, e se algum dos ramos foram quebrados e tu, sendo oliveira brava, fosse enxertado em lugar deles, é feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Ou seja, essa oliveira brava é uma oliveira que não gerava frutos. Quem não gerava frutos? Os gentios, porque eles não eram participantes dessa promessa. Não eram participantes dessa promessa. Mas Cristo nos enxertou, nós fomos enxertados na oliveira verdadeira, na videira verdadeira. E ele fala no verso 22 de Romanos 11, ele fala, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para os com que caíram, severidade. Mas para contigo, benignidade, se permaneceres na benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. Então nós temos que permanecer em Cristo. Vamos para o tópico 2. Tópico 2. A unidade do corpo de Cristo. No tópico 2.1 nós vamos falar estávamos longe e chegamos perto. Tópico 2.2 vamos falar que estávamos sem reconciliação e alcançamos essa paz. No 2.3 vamos falar eram dois povos e nos tornamos um só povo. A realidade retratada no tópico anterior, referente à aliança, aos pactos acompanhados das leis cerimoniais, constitui essa parede de separação entre judeus e gentios. Inclusive, o próprio templo em Jerusalém retratava essa separação, mas em Cristo Jesus ele desfez essa inimizade. No tópico 2.1 fala que estávamos longe, mas nós chegamos perto. O que acontecia? Para introduzir esse tópico. Essa grande parede de separação, inclusive ela vai ser mencionada no tópico 2.3, mas vamos abranger ela assim. O que constituía essa parede de separação? Essa parede de separação, na verdade, é porque quando Deus elege o seu povo, ele escolhe o seu povo, ali através de Abraão e a sua descendência posterior, e ali por meio de Moisés ele estabelece leis, princípios para aquele povo. Primeiramente, por Abraão, ele estabelece a circuncisão. Depois, por Moisés, ele estabelece outras leis culticas, cerimoniais, leis morais, que mostravam que esse povo ele era único e exclusivo, diferentemente de outras nações. Então, isso era a parede de separação. Essas leis morais, essa adoração ao único Deus, esse hábito da circuncisão, tudo isso constituía essa parede de separação. O povo judeu ele tinha então essa circuncisão, essas leis, e tudo isso constituía. E além disso, o judeu ele também tinha uma alimentação muito regrada. Eles não comiam todas as coisas que os gentios costumavam comer, que os outros povos costumavam comer. Eles se abstinham de muitos alimentos, porque Deus falava que esses alimentos eram impuros. Isso é muito bem explícito ali em Levíticos.
né? Então, a sua alimentação, os seus cerimoniais, a circuncisão, essa adoração ao Deus único, formava essa parede de separação. Então, quando eles verdadeiramente entendem essa ideia de Deus, e até por que não dizer, extremizam isso a determinado ponto ali, quando surgem os fariseus, os saduceus, eles não se complementam somente, não se contentam somente com a lei de Deus. Eles aumentam essa parede de separação. Por quê? Porque nesse período dos fariseus, dos saduceus, que vai surgir um código de leis e regras para eles, que é o que eles chamam de Talmud, né? Que é mais leis cerimoniais. Eles acrescentam leis às próprias leis de Deus. Então, isso que era para ser cerimonial vira regra, e eles começam a observar talvez muito mais esse Talmud do que a própria lei de Deus. Quer ver um exemplo no Novo Testamento? Jesus está com seus discípulos e eles estão junto com alguns outros líderes religiosos. E esses líderes religiosos começam a questionar Jesus, por que os seus discípulos não lavavam as mãos, como era costume dos anciãos, mas ele comia sem lavar as mãos. Então, esse costume de lavar as mãos era algo que era desse Talmud, desse povo judeu, e eles adotaram isso como regra, né? Não era um símbolo somente de higienização. Não, para eles aquilo lá era mandamento. Era como se Deus me dissesse que eu não poderia comer algo que tem dentro da minha geladeira. Isso aqui é só um exemplo. Como se Deus me dissesse que eu não pudesse comer algo que tem na minha geladeira, e essa cultura deles, esse Talmud deles, eles já, para evitar esse tipo de situação, eles falavam que eu não devia nem aparecer na cozinha. Então, a parede de separação que Deus tinha feito entre judeus e gentios por causa dessas leis que eles deveriam obedecer, na verdade, ele sobrepõe essa própria parede. Ele sobrepõe. Se Deus fez uma parede, ele fez uma muralha, se é que vocês me entendem. Só que essa parede ela vai ser quebrada. Então a obra realizada por Jesus Cristo pôs um ponto final nas divergências sociais, culturais, religiosas entre judeus e gentios. Paulo ele usa duas palavras para explicar esse contraste: longe e perto. Né? Então a situação do povo gentílico era semelhante à de navegantes que sem bússola ou guia flutuavam em um navio sem leme à noite, sem estrelas, no meio do mar tempestuoso e longe do porto. Essa era uma realidade tanto literal quanto espiritual. Aí ele fala bem assim: mas agora tudo mudou. Pela fé em Cristo, todos aqueles a quem o Evangelho é pregado têm a oportunidade de se aproximar. Nosso antes incluía estar separado de Deus, e o nosso hoje inclui estar salvo pela graça. É tão interessante que quando nós vamos observar os nossos textos de referência, e não somente os textos de referência, mas todo o capítulo 2, nós temos por que não dizer, um pano de fundo de repetição. Porque nós vimos em edições passadas que nós abordamos até que capítulo 2, do verso 1 ao 3, é o estado de decadência humana, o estado da queda humana, o estado da queda da humanidade. Mostra o estado do homem separado de Cristo, sobre os laços do diabo, né, caminhando rumo ao inferno propriamente dito. E aqui, quando nós abordamos isso depois do verso de número 4 ali do capítulo 2 de Efésios até o verso de número 10, nos mostra que Cristo ele nos salvou, ele intercedeu por nós, ele veio em favor de nós, e agora nós somos regenerados em Cristo. E que Deus trabalha em nós, Deus trabalha por nós, Deus trabalha em nós, e Deus ele trabalha através de nós, até lá no verso 10. Nós comentamos isso em lições passadas.
Mas quando nós chegamos no verso de número 11, ali, verso 11 e 12, nós vamos ver que Paulo ele vai começar a explicar mais explicitamente o que aconteceu. Porque no verso 11 e 12 ele vai enfatizar novamente o nosso estado de decadência. E ele vai dizer, portanto, lembrai-vos de que vós no outro tempo eres gentios na carne, chamado incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita por mãos de homens, que naquele tempo, ou seja, lá no passado, nós estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Então ele faz questão de relembrar novamente, por mais uma vez, enfatizar, fixar que nós separados de Cristo, nós não temos promessa, nós não temos Deus, nós não temos Cristo, nós estamos separados dessa comunidade de Israel, nós estamos separados dessa aliança da promessa. Então ele mostra que aquele que está separado de Cristo verdadeiramente continua morto espiritualmente. Mas aí ele continua no versículo 13, mas agora. Esse mais agora entra em contraste com o versículo que nós estudamos em outra lição passada, que fala assim, se eu não me engano, é lá no verso 4 da carta aos Efésios. Vamos até verificar para nós não falarmos besteira. Vamos até verificar aqui. Efésios 2, deixa eu abrir aqui. Efésios 2, verso 4. Isso, Efésios 2, 4, que lá no verso 13 ele fala mais agora, e lá no verso 4 ele fala mais Deus, né, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor que nos amou. Ou seja, eu até comentei que esse mais Deus tem uma vírgula na frente para a gente não colocar um ponto final onde Deus colocou uma vírgula. Não estabelecer fim à nossa vida, não estabelecer cabo, não achar que não tem solução, onde Deus colocou uma vírgula. Então, aqui no verso 13 ele também fala mais agora em Cristo Jesus. Então, esse mais agora e esse mais Deus, ele tem um paralelo. Que paralelo é esse? A intercessão de Cristo, a intervenção divina em favor de nós. Em Cristo Jesus, vós que estavais longes, pelo sangue de Cristo, chegaste perto. Ou seja, Cristo, ele muda verdadeiramente a nossa história. Então, Cristo, ele muda a nossa história. Então, tudo mudou. Pela fé em Cristo, todos aqueles a quem o Evangelho é pregado têm a oportunidade de se aproximar. Nós temos a oportunidade de nos aproximar de Cristo. Por quê? Porque Cristo nos reconciliou com Deus. Nosso antes inclui estar separado de Deus e o nosso hoje inclui estar salvo pela graça. Nosso estado antes era triste, nossa situação era de morte espiritual. Porque as nossas iniquidades, conforme Isaías 59:2 diz, que faziam separação entre nós e Deus, que é os nossos pecados que encobrem o rosto de Deus para nós, para que Ele não nos ouça. 2.2. Estávamos sem reconciliação e nós alcançamos paz. Jesus Cristo, em seu anúncio de boas novas, trouxe a paz de Deus ao coração perturbado do homem, a paz que excede todo o entendimento. Não é uma paz que o mundo dá, mas a que transforma o homem ao se reconciliar com Deus. Romanos 5:1 fala que, tendo sido, pois, justificados, temos fé, pela fé temos a paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a obra de Cristo na cruz do Calvário não apenas concedeu a paz entre Deus e nós, mas também estabeleceu a paz entre dois povos, gentios e judeus. Dessa maneira, pelo seu sangue agora todos os crentes são transformados em um único povo, em um único corpo. Pelo sangue de Cristo, o pecado poderoso separador foi derrotado. Então, esse símbolo, de separação entre judeus e gentios é o mesmo símbolo de separação
entre a humanidade e Deus antes do sacrifício de Cristo. Mas agora nós alcançamos paz. É um paralelo aqui. Um paralelo. Se antes nós não podíamos chegar perto, agora nós podemos. Havia um véu que separava. Mas nós vamos ver isso no tópico 3. No ponto 3 do tópico 2. Eram dois povos e nos tornamos um povo. Eliana Cabral cita a cruz de Cristo que serviu de elo de reconciliação e também de destruição. Ela foi o imã para a reconciliação dos homens com Deus. E foi também o símbolo de morte e destruição das inimizades existentes entre Deus e o homem. No templo antigo havia uma parede que separava os judeus dos gentios, onde o gentio era proibido de avançar. Agora em Cristo não existe mais parede nem templo. Hoje somos todos iguais diante de Deus. Pela graça nos tornamos filhos de Deus, herdeiros, juntamente com Cristo, povo santo de Deus e membro da sua grande família. Romanos 5,10 nos diz que porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então nós somos reconciliados com Cristo. Nós que antes éramos um povo separado dessa comunidade de Israel, que nós não éramos herdeiros da promessa, nós nos tornamos por causa da rejeição que eles fez lá no passado. Por causa da dureza de coração deles em não terem aceitado o Cristo como o seu único e suficiente Salvador, como o seu Messias esperado. Porque o Messias, em sua primeira vinda, ele vem como o estado de humilhação. E eles queriam um libertador. Aí abre-se essa porta de salvação para toda a humanidade. Cristo, no Evangelho de João, no capítulo 10, ele vai dizer: eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. A porta está aberta para nós entrarmos nesse aprisco de Cristo, para sermos suas ovelhas, para que nós ouçamos a sua voz e sejamos salvos, sejamos guiados por meio de Cristo. Em Cristo, esses ambos povos são feitos um só. Essa junção entre gentios e judeus, essa unificação desses dois povos, forma-se a igreja. A igreja é feita disso, dessa junção entre gentios e judeus. E nós nos tornamos um só corpo em Cristo. Gálatas 3:28 vai falar que não há separação entre judeus e gentios, servo livre, homem e mulher. Não. Todos nós somos um em Cristo. E João 10:16 fala que Cristo tinha que salvar pessoas de longe, que não eram daquele aprisco, que eram distantes. Olha só o que diz: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Então nós somos a igreja de Jesus, ovelhas do seu aprisco, rebanho verdadeiramente de Deus. Vamos para o tópico 3. Tópico 3. O edifício de Deus. Já não somos mais estrangeiros em terra distante. Cristo nos tornou cidadãos de seu reino e membros da sua família. Paulo compara a igreja como um grande edifício que cresce a cada dia e a cada dia é edificado. No 3.1 nós vamos falar sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas.
No 3.2, nós vamos falar sobre a nossa posição no edifício de Deus. E no 3.3, nós vamos falar sobre essa morada de Deus em espírito. 3.1. A obra de Cristo não apenas reconciliou o homem com Deus, mas além de nos tornar os dois povos em um, ele reúne um projeto como um edifício chamado Congregação dos Santos ou Congregação dos Justos, o que conhecemos hoje como igreja. Como uma casa santa completamente edificada na rocha, a pedra angular que é Cristo, nessa pedra angular que é Cristo. Então, o fundamento dos apóstolos e dos profetas são as verdades reveladas pelo Espírito Santo acerca do plano de Deus e dessa pessoa que é Cristo. Efésios 2, do 20 ao 22, do 20 ao 21, vai falar o seguinte: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que Jesus Cristo, a principal pedra de esquina, o qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. Então nós vemos que esse fundamento dos apóstolos e dos profetas são essas verdades centrais do cristianismo. Essas verdades centrais do cristianismo. Então, se antes nós estávamos separados de Deus, desarraigados da comunidade de Israel, sem Deus no mundo, indiferente às alianças da promessa, no tópico 2 nós vemos que agora Deus ele trabalha em favor de nós e nós somos arraigados nessa videira verdadeira. Nós que estávamos longe, agora nós chegamos perto, e nós que antes estávamos distantes, fomos reconciliados com Deus e nós alcançamos essa paz. E nós que éramos indiferentes a Israel, que conforme Atos capítulo de número 21, lá do verso 28 ao 30, fala que esse povo gentil ele não tinha permissão nem para entrar no templo. Agora nós temos essa permissão. Por quê? Porque o véu foi rasgado. Não há mais separação. Nós não temos que ficar chegando em sumos sacerdotes físicos para que ele interceda por nós diante de Deus, não. Por quê? Porque o véu foi rasgado, não tem mais separação entre santo e santo dos santos, não. Agora cada um de nós, por meio de Cristo, que sim, espiritualmente ele é o nosso sumo sacerdote e ele é o mediador entre Deus e os homens, e é nele que nós estamos fundamentados, porque ele é a pedra principal, a pedra angular, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa veio a ser a pedra de esquina, é Cristo que é essa pedra de esquina. Em Mateus capítulo de número 7, quando nós paramos lá para observar sobre as casas que ali estão sendo fundadas, fundamentadas, o povo de Israel naquela época, eles não tinham luxúrias com casa. A casa deles era cerca de 15 metros quadrados, ela era dividida como em sobrados que nós temos hoje em dia. Na parte de baixo ficavam os animais de serviço e de criação. E na parte de cima, nesse primeiro andar, vamos dizer assim, ficavam ali os quartos, não tinha separação entre cozinha nem nada não. A maioria desses serviços era feito do lado de fora. E a casa deles era tão pequena que a maioria desses serviços de lavar roupa, essas coisas assim, essa organização das comidas, a preparação das coisas, ou até mesmo as brincadeiras das crianças era feito no teto. Era feito no teto. Mas o que era importante para eles era o fundamento que essa casa foi fundada. Se o terreno que ela estava era um terreno bom, se o terreno que ela estava era um terreno rígido para aguentar. Por quê? Porque como aquele lugar era um lugar de grande seca, né, que eles passavam mesmo necessidade por causa de água, aquele termo que nós temos hoje em dia, hoje é sábado, é dia de tomar banho, para eles, isso para nós hoje é uma piada, para eles era uma realidade. Eles tinham até dificuldades de tomar banho. Mas o que era importante para eles era o fundamento dessa casa. Por quê? Porque quando vinham as chuvas vinham de forma tempestuosa, de forma forte e arrancando tudo.
mas o que era importante para eles era o fundamento dessas casas. Se o terreno dela era bom, se o terreno dela era forte, se o terreno dela era firme, se era verdadeiramente fundada sobre a rocha. Porque era o fundamento dessa casa que ia indicar se essa casa verdadeiramente ia prevalecer de pé em meio a essas tempestades ou não. Então nós somos fundamentados em Cristo por meio desses fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Dos profetas por causa das promessas, dos apóstolos por causa dessa abordagem que eles fazem, explicando, trazendo a iluminação desse evangelho para nós nos escritos do Novo Testamento. Tópico 3.2 vai nos falar acerca da nossa posição no edifício de Deus. Para ilustrar a nossa posição no edifício de Deus, Paulo usa a figura de um edifício. Ele pensa a igreja como uma parte de um grande edifício, em cada cristão como uma pedra viva no serviço da igreja. Paulo nos apresenta a igreja como um edifício que cresce a cada dia, indicando assim uma construção progressiva e contínua. Importante também notarmos que a figura do edifício aponta para o aspecto da coletividade enfatizado nas Escrituras e às vezes desprezado por alguns que dizem ser igrejas de forma individual. Não existe esse negócio de igreja de forma individual. Isso é balela. Isso é balela. Não existe. Efésios capítulo 4, verso 16, ao qual todo o corpo, e o corpo ele é constituído de vários membros, e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte. Que parte? Que corpo é esse que opera sozinho? Ninguém. O corpo ele tem olho, ele tem nariz, ele tem boca, ele tem braço, ele tem perna, ele tem pé. São várias partes. Ninguém é igreja sozinho. Todo membro que está fora do corpo, e esse corpo, sim, é constituído de vários membros e não de um único membro, se é que vocês estão me entendendo, ele é considerado como um membro amputado. E o membro amputado, ele não está ligado nas veias do corpo, não está ligado nas juntas, nos nervos, ele não recebe nutrição, ele não recebe vitamina e automaticamente esse membro ele vai necrosar, ele vai morrer. Por quê? Porque não está ligado no corpo. Porque não está ligado no corpo. Por isso que quando uma pessoa ela sofre um acidente e chega a amputar um dedo, alguma coisa, tem que se levar urgentemente para o hospital para quê? Para que aquela carne não necrose, para que consiga fazer novamente o enxertamento na parte do corpo. E nós verdadeiramente, por meio de Cristo, somos enxertados no corpo de Cristo. Não existe esse negócio de igreja sozinha. Todo membro fora do corpo está destinado à morte. Está destinado à podridão. Está destinado à desintegração. Está destinado ao apodrecimento. Efésios 2:22 ainda fala, no qual também vós, não é você exclusivamente, é vós, é plural, juntamente, ou seja, coletividade, sois quem? Juntamente vós, sois edificados para a morada de Deus em espírito. A igreja não é constituída de uma só pessoa, são de várias pessoas. São de várias pessoas. Ninguém é igreja sozinho. Eu posso dizer sou igreja. Muitos podem dizer sou igreja. Se estiverem arraigados
inseridos verdadeiramente no corpo de Cristo. Mas se não tiver inserido no corpo, não existe esse negócio, essa modinha que está surgindo aí de desigrejado, não existe. Não existe. É importante nós congregarmos, conforme Hebreus 10:25, não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns. Então nós não devemos deixar a nossa congregação. Antes nós temos que nos admoestar uns aos outros, tanto mais quanto nós vemos que vai se aproximando aquele dia. Que dia é esse? O dia do arrebatamento, da manifestação gloriosa de Cristo para nós os salvos que o esperamos. A igreja ela é uma pedra viva, formada por pedras vivas que são esses crentes. E como cada pedra viva faz a sua própria contribuição para o crescimento e a contribuição para o crescimento e a beleza desse edifício, a última é descrita como harmoniosamente ajustada. Ajustada aonde? Para o crescimento desse edifício. Então são várias pedras. Nós somos como essas pedras vivas. 3.3 para finalizar. Morada de Deus em espírito. Nossa posição em Deus é digna de nota. Recebemos uma salvação muito poderosa em Jesus Cristo. Como gentios, estávamos totalmente fora de qualquer promessa da parte de Deus e de um Salvador. Mas a expiação de Cristo não somente tornou possível a nossa entrada no templo, ele nos tornou o seu próprio templo. Então hoje nós somos morada e templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19 nos diz, sua habitação através de seu Espírito em nós. Aí ele fala assim, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então nós somos templo do Espírito Santo. Então esse edifício que é bem fundamentado nessa doutrina dos apóstolos, né, conforme diz a Escritura, a qual Cristo é a pedra fundamental, ou pedra angular, pedra de esquina, nós crescemos como igreja, como um edifício de Deus, para que o Espírito Santo habite no meio de nós. Para que o Espírito Santo habite no meio da igreja e individualmente dentro de cada crente também. Então nós somos morada do Espírito. Somos templo do Espírito Santo. E isso deve despertar em nós para o fato que nós não devemos pensar acerca de nós mesmos como independentes, como se tivéssemos plenos direitos de fazer o que quiser com o nosso corpo, como muitos gostam de expressar. Porque assim como um marido é casado com a sua esposa e o apóstolo Paulo fala que o seu corpo não pertence a ele, mas a sua esposa, e o da sua esposa não pertence a ela, mas ao seu marido, da mesma maneira, você que é templo e morada do Espírito Santo, o seu corpo não é mais seu, é de Cristo. E como templo e morada do Espírito Santo, zele do seu corpo, para que o Espírito Santo possa habitar nele. Conclusão. Cristo morreu para reconciliar consigo mesmo toda a humanidade. O resultado é que nós não somos mais estrangeiros, mas sim cidadãos do reino sobre o qual o Senhor reina. Somos a família que Ele ama e o templo em que Ele habita. Até a próxima lição. Que Deus em Cristo abençoe cada um de vocês. Na próxima lição, lição de número 6,
que será lecionada dia 7 de novembro. Vamos falar sobre a revelação do mistério chamado Igreja. Que Deus em Cristo abençoe a todos.